Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje poderia ser aquele dia, né, um dos mais importantes do ano, uma semifinal de Libertadores, né, mas vamos ter que ficar assistindo apenas no sofá, Palmeiras e LDU, né, rapaziada? Mas a gente segue a preparação, né, restam 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, a preparação para o ano de 2026 já iniciou e é isso que a gente vai falar sobre isso com vocês, tá bom? Alguns jogadores têm um contrato encerrando e devem deixar a equipe do São Paulo, né? Com o contrato terminando aí em dezembro e nada definido, os jogadores devem, sair pela porta dos fundos. São eles, Dineno, né? Jogador que está emprestado, até o momento não conseguiu se firmar, não conseguiu se provar e deve deixar o São Paulo para a próxima temporada. O goleiro Leandro, né? Eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades. Goleiro que na base estava voando, batia falta e tudo mais, mas chegou no profissional, só ficava no banco, às vezes nem relacionado era. Acabou que com o contrato se encerrando e sem propostas de renovação, o goleiro aí, né, com o contrato até dezembro, deve também deixar a equipe do São Paulo. Esse eu gostaria de ver mais, né, rapaziada? Mas nem o Yang, né, tá tendo tantas oportunidades, quem dirá o Leandro, né? Tinha o Jandrei, aí o Jandrei saiu, o Yang assumiu esse posto aí de segundo goleiro, o Leandro, que em tese era o terceiro goleiro, acabou sofrendo com algumas lesões e acabou criando espaço, né, para os outros goleiros aí, né, o Preis, né, o JP, outros goleiros que também vieram da base, e com isso o Leandro deve deixar o tricolor paulista. Rigoni, também contrato somente até dezembro, ainda não conseguiu se firmar e pode também deixar o São Paulo em dezembro, né? O Rigoni vem sendo muito criticado aí pelos torcedores, precisa ter uma meta aí, né, para que o contrato seja renovado. Até o momento essa meta não foi atingida e restando apenas 9 jogos para o término da temporada, o Rigoni pode ser mais um atacante estrangeiro a deixar o São Paulo, né, ao lado aí do Dineno. Um outro jogador também está com o contrato se encerrando, é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já era, na minha opinião, para ter se aposentado na outra temporada, né, no final do ano passado, renovou, passou por um problema muito sério de saúde, voltou, está 100% e ainda vive uma indefinição. Dependendo do São Paulo, o São Paulo quer renovar o contrato com o Luiz. Eu acho um tremendo erro, né, um jogador que, para mim, com todo respeito, né, até a sua carreira, o problema de saúde que ele teve também, mas eu acho que ele acabou aí já dando o que tinha que dar. Um jogador que é líder, um jogador experiente, que já jogou Copa do Mundo, que já jogou não sei o quê, mas eu acho que chega uma hora que o ciclo tem que se encerrar, né? Como eu falei, com todo respeito à carreira do jogador e ao problema de saúde que ele teve, mas nós temos que pensar aí também no São Paulo, né, rapaziada? Então, eu acho que não deveria ser renovado aí o contrato do Luiz Gustavo, como a diretoria tá querendo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essas possíveis saídas. Tem um outro jogador que tem um contrato até dezembro agora, mas a situação dele já está resolvida, que é a do Enzo Dias. O Enzo Dias será comprado de maneira definitiva pelo São Paulo, né? Ele sim atingiu as metas, jogador que para mim é titular ali da posição e vai ser contratado de maneira definitiva pelo tricolor paulista. Só que agora, galera, a gente vai falar sobre uma outra situação que essa me agradou um pouquinho. Galera, todo mundo está acompanhando, né, a situação do Wendel, né, que chegou já na época, né, era até com status de estrela, né, porque era um jogador que vinha sendo convocado, inclusive, para a seleção brasileira. São Paulo fez um esforço tremendo para trazer o jogador de maneira imediata lá do Porto, né, que o Porto estava não sei o quê, aí o Wendel iria sair, né, mas só no meio do ano, aí o São Paulo se esforçou demais para que o jogador viesse de maneira imediata lá em janeiro. O William Gomes foi para lá, Moreira foi para lá, compensação financeira, só que chegou aqui e não agradou, não jogou nada, muitos problemas físicos, inclusive machucou aí na outra partida contra a equipe do Grêmio, e o São Paulo começou a ficar atento aí ao mercado, né, rapaziada? E tem um nome que muitos clubes, se não quase todos os clubes, estão de olho: Renan Lodge. Renan Lodge está livre no mercado depois de passagem pela equipe do Al Hilal. O jogador neste momento está inclusive aqui no Brasil mantendo a sua forma física. Ele acabou aí acordando com o Atlético Paranaense, clube que o revelou para o mundo, né? E ele está treinando lá no CT do Caju, que cá entre nós tem uma estrutura absurda para o CT do Atlético Paranaense. O jogador está aguardando aí propostas para o futuro, né? Ele mesmo deu uma declaração dizendo que sonha em jogar a Copa do Mundo de 2026, então o cara precisa aparecer, né? Precisa ter minutos, a posição ali, entre aspas, está vaga, né? Só na última convocação o Ancelotti
Lodge chamou 3 nomes, né? Chamou Carlos Augusto, chamou aí outras peças, né? Então a lateral esquerda está em aberto ali para a próxima Copa do Mundo e o Renan Lodge sonha com essa possibilidade. Alguns clubes do Brasil sondaram a sua situação, né? O próprio Atlético Paranaense, mas ficou um pouquinho difícil ainda na Série B. O Vasco, o São Paulo, né? Alguns clubes estão de olho. O jogador livre no mercado seria muito mais fácil de você contratá-lo, porque não tem uma negociação burocrática com a equipe a qual ele defende, né? Mas pelas informações que obtivemos, o Lodge ainda tem interesse em jogar no futebol europeu, tá bom, galera? O jogador que passou por muitas equipes, Atlético de Madrid, Olympique de Marseille, Nottingham Forest, né? Jogou em equipes tradicionais, jogou no mais alto nível possível, né? Em grandes ligas, jogou recentemente no Al Hilal, né? Que apesar de não ser das ligas mais fortes do mundo, mas é um clube muito rico, né? O Renan Lodge representou muito por lá e agora está livre no mercado. Então, rapaziada, São Paulo está de olho, mas como eu falei para vocês, pelo interesse do jogador em continuar no futebol europeu, acho uma negociação vista como difícil, né? Mas o jogador segue aí a sua preparação até o término da temporada e está buscando um novo clube. Eu, sinceramente, se pudesse aí para rescindir de graça o contrato do Wendel, eu faria um esforço grande para trazer o Renan Lodge, tá bom, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Próximo jogo do Tricolor, né? A gente não entra em campo neste meio de semana. Libertadores, infelizmente, Sul-Americana. São Paulo joga no sábado contra o Bahia. Bahia que joga hoje, né? O Bahia tem uma partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. Ainda lá no primeiro turno, enfrenta a equipe do Internacional, né? Então, Bahia, que hoje está a 8 pontos do São Paulo, ali na zona da pré-Libertadores, se vencer, aumenta ainda mais essa distância, vai para 11 pontos, complica o São Paulo na busca aí, na luta por uma vaga na competição do ano que vem. O próximo jogo é um confronto direto, né? Então o Bahia não pode pontuar, porque senão vai complicar e muito a nossa ida, né? Senão a gente vai ter que torcer ou para Palmeiras e Flamengo ser campeão da Libertadores para abrir uma vaga a mais, aí um G6 se transformaria num G7, né? Aí o G7 era uma possibilidade hoje um pouquinho mais vistosa, mais próxima para o São Paulo, ou então torcer para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Por quê? Na Sul-Americana, né, o vencedor também ganha uma vaga direta para a Libertadores e aí poderia abrir mais uma vaga no Brasileiro. Só que o brasileiro representando, o único brasileiro, é o Atlético Mineiro, que está lá perto da zona do rebaixamento. Então não abriria uma vaga ali no G6. A Libertadores, ou Palmeiras ou Flamengo, aí tiraria, né, o título de maior campeão da Libertadores da gente, porque qualquer um dos dois chegando na final seria tetra, né, que conseguiria com certeza ser o maior campeão da Libertadores do futebol brasileiro. E tem a Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil, hoje, as semifinais estão entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco ou Fluminense, né? Então essas equipes estão à frente do São Paulo, tirando o Corinthians. Só que o Vasco e o Fluminense não estão ainda na zona de classificação, né? Então não alterariam esse G6. Então, para aumentar a possibilidade, se transformando possivelmente em um G8, o Cruzeiro teria que ganhar a Copa do Brasil e o Flamengo ou o Palmeiras ganhar a Libertadores. E aí, o que vocês preferem? Que o São Paulo não dispute a Libertadores ano que vem ou que algo dessas situações aconteça? Para mim, o Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil, é um clube irmão nosso, né? Um clube parceiro, abre no G7 e aí o São Paulo briga por essa 7ª vaga. Eu não vou torcer para Palmeiras, não vou torcer para o Flamengo, porque mesmo São Paulo nessa fase ruim aí, eu gosto desse posto aí, né? Dessa moral que a gente tem de ser tricampeão da Libertadores. Apesar que muitas outras equipes já nos alcançaram, né? Santos, Grêmio, o próprio Palmeiras, o próprio Flamengo. Mas se algum clube desse passar o São Paulo e conquistar a 4ª Libertadores, aí realmente já o nosso argumento, né, de muitos e muitos anos já acaba ficando aí inválido. Beleza, rapaziada? Então, eu sinceramente vou torcer para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Vou torcer para o Cruzeiro ser a equipe campeão. Mas isso aí só vai ser definido lá em dezembro, né? Talvez até depois do Brasileirão. Então, a gente não pode contar com isso. Temos que nos classificar de maneira direta, né? Temos que nos classificar pelo brasileiro. Se não acontecer pelo brasileiro, aí a gente vai ter que ficar atento à Libertadores, à Copa do Brasil, para que isso aconteça. E já começa, né, do próximo sábado, contra a equipe do Bahia, um confronto direto entre São Paulo, entre Rogério Ceni, né, entre o esquadrão, duelo de tricolores aí. Fechou, rapaziada? Vamos acompanhar o Bahia hoje, vamos acompanhar a Libertadores também, que muitos desses jogos nos interessam até o final do ano. Fechou?
O vídeo vai se encerrando, não esquece aí de dar moral pra gente, deixando o seu like, deixando os comentários sobre os assuntos que a gente comentou, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!